Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Professor, a sua adolescência em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. E a continuação dessa história? Bem, é o seguinte, antes eu gostaria de deixar claro que a forma como escrevi o livro, apesar de eu estar contando casos, que eu chamo de causos, né? Por isso que aparece a história com E de uma história, tá? Todo o livro e todos os causos são devidamente calçados com documentação, tá? Documentações. Inclusive as fichas do DOPS, do DEOPS, que apontava meu pai como comunista. Tá? Enfim, fomos nós para Belo Horizonte. Mas eu gostava de passar as minhas férias na fazenda do meu tio, que era na cidade onde eu nasci, em Guarani. Aqui pertinho, Juiz de Fora, né? Em Guarani. A minha família, por parte de mãe, é Belotti, italianada. Naquela época, quando eu nasci, era muito complicado, foi em 1943, então era muito complicado você ter esse sobrenome no seu nome, porque havia problemas com a mesma polícia do Getúlio, né? E as pessoas não sabem, mas aqui no Brasil nós tivemos vários campos de concentração. Está narrado aqui no livro, inclusive com os autores que mostram isso e tudo. Esses campos de concentração, eles eram as pessoas que tinham origem italiana ou japonesa, tá? Muitas famílias foram levadas para esses campos de concentração, inclusive em Minas Gerais teve um, tá? Campo de concentração. Por isso eu não tenho o sobrenome Belotti no meu nome. É Azelino César de Lima, e eu faço questão de explicar isso, porque senão fica estranho, né? Mas isso eu não tenho. Era uma proteção, né? Mas eu coloquei de volta o sobrenome Belotti para todos os meus filhos e os meus netos. Tá? Todos eles têm o sobrenome Belotti com muita honra. Tá? Mas eu gostava de passar as férias na fazenda do meu tio, lá em Guarani. E aí, lá aconteceu um detalhezinho, né? Que faz parte desses acasos. Eu sofri um acidente e quebrei a perna, o fêmur. Tá? E a cidade mais próxima para consertar isso aí era Juiz de Fora. Então eu vim para Juiz de Fora, de Guarani para Juiz de Fora, fui lá para o hospital, onde eu fui operado e tal, colocaram uma placa na minha perna, esses negócios tudo. Eu sei te dizer que por conta desse pequeno incidente, eu fiquei na cama, no hospital, entre o hospital e ficar em casa, engessado da ponta do queixo até a ponta do dedo, por 9 meses, por conta de problemas. Isso foi um pequeno detalhezinho, né? São detalhes, né? À toa, né? Mas por que eu conto isso? Eu conto isso porque quando eu estava no hospital eu aprendi 2 coisas, tá? 2 coisas interessantes. A primeira foi, eu aprendi a ler livros. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que ler. Então eu li coleções inteiras, tá? Eu lia o tempo todo. E a segunda, eu aprendi a tocar bandolim, porque eu tinha uns amigos lá na floresta que tocavam bandolim. E eles me mandaram de presente um bandolim já afinado, prontinho para estar. E eu comecei a tocar bandolim, tá certo? Mas depois, logo em seguida, eu passei do bandolim para o violão. Tá? E essas coisas parece que não, mas tem tudo a ver. Porque, na época, o bairro Floresta era o bairro boêmio de BH, tá certo? Guardadas as proporções, a Floresta era uma Vila Isabel de Belo Horizonte.
até o Noel esteve lá, ficou lá um bom tempo quando ele esteve doente, né? Tinha uma irmã dele que morava lá e ele foi para a casa dela lá. Enfim. Só que violão é um passaporte diplomático, né? Para as noitadas. Não é verdade? Dizem que sim. E aí as noitadas foram acontecendo. Eu estudava de manhã, trabalhava no bar do meu pai à tarde e à noite. Era da noite. Era minha. Enfim. E foi com meus amigos, uma rapaziada danada. E as coisas foram acontecendo e dava muito trabalho, sabe? Muito trabalho mesmo. Uma juventude que dava muito trabalho para a família. De uma forma tal que chegou num determinado momento, ó, não vai dar para ficar aqui mais não. Eu vou ter que ir embora. Tá certo? E nós acabamos retornando para Juiz de Fora. Tá? Dessa vez por sua causa? Dessa vez, entre outras coisas, por minha causa, porque o meu pai também, que tinha que ficar desaparecido, ele começou a ir lá na associação comercial e fazer uns discursos lá e tal. Então ele começou a criar também uma atmosfera lá eles também, já teve que ficaram sair de olho lá dele outra também. vez, entendeu? E aí chegou 64, início de 64, né? Fevereiro, março de 64. E aí veio o que veio, né? Ó, não vai dar para continuar aqui. Vamos para um lugar onde eles não vão procurar a gente outra vez. Voltamos para Juiz de Fora, que era um lugar que mais seguro para a gente Mais ir. escondido que Belo Horizonte, né, no caso. Tá vendo? E retornamos para cá. E passamos a morar aqui outra vez. Eu, né? Fui estudar no Viana Júnior, né? Fui estudar no colégio Viana Júnior. E encontrei outros São amigos. José, né? São José. Encontrei outros amigos, né? Fiz novas amizades, terminei o ginásio lá. E quando eu havia terminado o ginásio, meu pai me deu um ultimato, né? Naquela época, alguns colegas meus resolveram, lá em Belo Horizonte, resolveram ser paraquedista e eu resolvi ser piloto de avião. Meu Deus. Resolvi ser piloto de avião. E lá fui eu para fazer o curso de aviação. Aí, voltando aqui para Juiz de Fora, aqui no Aeroclube, aqui em Juiz de Fora e tudo, mas o meu pai chegou para mim e falou, ó, não vai ter jeito mais não vai dar para continuar assim não. Você já tirou o ginásio, tá certo? Você não está estudando mais. Ou você estuda ou vai trabalhar comigo de caixeiro viajante. E quando nós mudamos aqui para Juiz de Fora, nós fomos morar na Rua Espírito Santo, em frente à antiga Faculdade de Farmácia, naquele edifício que tem ali. E, parede meia, morava o engenheiro Sebastião, o Xaxá. Que fez muita amizade, a esposa dele fez muita amizade com a minha mãe, porque ela tinha acabado de ter um filho, e a minha mãe ajudava ela a cuidar do menino, recém-nascido, vizinho, né? E o meu pai falou comigo, ó, tem aqui o engenheiro Xaxá, que falou que ele acerta a sua matrícula lá no CTU, ou então você vai estudar, ou então vai trabalhar comigo. Aí no outro dia eu fui lá e fiz a minha matrícula no CTU, entendeu? Pronto. Aí então começou a minha trajetória no CTU como aluno do CTU. Que foi o passo mais próximo, né, da sua carreira de tantos anos, né? Certamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. A gente vai fazer mais uma pausa e já voltamos para contar o restante dessa história.